resolvi falar de algo que eu já venho falando há um tempo dentro da Lincana. Também é o que a gente está trazendo para o mercado, né? O próprio conceito que a gente está querendo, talvez, ajudar a transformar dentro dessa jornada de procurement, que é falar sobre o comprador do futuro. E falar sobre o comprador do futuro remete muito a essa trilha que a gente está entrando agora, a nossa última trilha, que fala um pouco sobre agilidade, Cláudia. Por que é que o comprador do futuro ele precisa ser ágil? Ou talvez, por que é que ele precisa ser mais ágil? O que é que mudou no mundo? O que é que mudou nas nossas organizações? E aí eu queria falar sobre quem é esse comprador do futuro, fazendo um paralelo com o que seria, se meu prompt vai funcionar, não, sim, com o que seria o passado, né? Para a gente falar de futuro, a gente precisa compreender melhor qual seria a principal diferença entre futuro e passado. E aí, pessoal, quando eu me peguei pensando, poxa, quais eram os elementos, né, que distinguiriam aquela vida do comprador ali da década de 90, daquelas organizações do passado que já tinham procurement, várias indústrias, muita gente já falava em compras. O contexto em que o comprador estava inserido, ele era bem diferente em vários aspectos, né? Acho que Douglas tinha comentado né? Acho que no aspecto de tecnologia, a gente já tinha uma série de diferenças entre esses dois, que eu estou com dificuldade aqui no meu prompter. A gente tinha diferenças de contexto do mundo, né? Enquanto agora a gente fala de pandemia, guerra de novo, o mundo estava fazendo um evento, vamos dizer assim, diametralmente oposto, né? A gente, na década de 90, falava do encerramento da Guerra Fria. A gente falava do fim das grandes guerras e talvez do maior período de paz, ou pelo menos do período de maior estabilidade geopolítica que a humanidade já enfrentou, ou já passou, que infelizmente, aparentemente está acabando, né? O comprador do futuro já percebeu isso, que a paz não é mais a regra, ou pelo menos essa noção de paz que a gente por muito tempo teve durante a década de 90 e início dos anos 2000, que tinha nascido, né, com a queda do Muro de Berlim e com o fim ali da disputa lá, capitalismo e socialismo mais ampla, né, e agora essas novas tensões já estão surgindo e o comprador do futuro precisa estar atento a isso. Mas isso aqui fazia parte do comprador do passado, pessoal, ou fazia parte do passado, vamos dizer assim. Outra coisa que fazia muito parte do passado... Coloquei isso em homenagem aqui, tá vendo? No improviso a gente... Era o contexto tecnológico. Muitos de vocês, eu inclusive, eu já era nascido na década de 90, e aí eu vou fazer a pergunta... Deixa eu ver, Keila... Esse smartphone maravilhoso que você tem em vossa mão agora, você já tinha ele na década de 90? Você não tinha smartphone, por quê? Faltava dinheiro? Não tinha? Era muito caro? Não existia smartphone na década de 90 não, pessoal. Aliás, internet em banda larga, essa comunicação, a gente poder fazer um live stream desse aí, um cara do outro lado do mundo, com tradução simultânea, isso não era impensável na década de 90. Porque o contexto daquele mundo, né, além de ser um período pós-guerra, é um mundo muito offline. As pessoas ainda se comunicavam por carta, né? A gente estava começando a popularizar a internet de escada, né? Quem ainda não lembra como é que funcionava, passar horas ali de madrugada para conseguir baixar um filme. E a gente tem que lembrar que todos esses elementos estavam na cabeça ou faziam parte do contexto da prioridade desse passado e, consequentemente, das organizações de procurement do passado e do nosso comprador do passado também. E por último, pessoal, além de falar do contexto do mundo e tecnológico, a gente também tem o que eu chamaria talvez do mindset, né? Tipo, como é que o mundo pensava do ponto de vista social, cultural, como é que o mundo pensava nos elementos que detinham a cultura e a maneira como as pessoas de fato pensavam e entendiam, né, a cabeça dentro da nossa vida pessoal e profissional. Aí eu vou pegar só os mais velhos, tá? Talvez a geração mais nova não conheça. Quem é que sabe quem é essa figura popular? Padre Quevedo, né? Por que Léo colocou o Padre Quevedo aqui? Pessoal, hoje... Acho que todo mundo passa por aquele momento emblemático no domingo, né? Que quando começa aquela musiquinha do Fantástico, o cara tá falando, putz, amanhã, segunda-feira, acabou, final de semana não existe mais.
Mas, além disso, hoje, por exemplo, o Fantástico é conhecido como jornalismo investigativo, né? Tipo, tem muitas reportagens que tratam de temas científicos, sociais, acontecem muitos furos de reportagem mesmo, né, que a Globo reserva lá para o Fantástico. Só que essa nem sempre foi a realidade do jornal do Fantástico no domingo. Fantástico, ele por muito tempo televisionou Padre Quevedo indo em várias residências para investigar casos sobrenaturais de pessoas que tinham sido possuídas ou que tinham... Isso não era algo... a gente está rindo agora, mas isso era uma coisa que era levada a sério pelo jornalismo profissional. Era assim que a cabeça das pessoas pensava na década de 90. Se a gente for ver... vamos agora pegar no YouTube, né? Programas da TV do domingo da década de 90. Tem coisa que vai deixar a gente muito chocado aqui. Era isso que passava para a criançada ali no domingo. Então, quando a gente pensa por que talvez... De onde é que veio essa nossa cabeça mais fechada? Qual foi o que é que causa, talvez, a diferença de gerações? Né? Por que é que as premissas são trabalhadas muito diferentes quando a gente fala de, talvez, linhas do tempo diferentes? A gente tem que lembrar muito do contexto. Né? A gente tem que lembrar que o contexto dos nossos avós, dos nossos pais, é muito diferente do nosso e vai ser muito diferente dos nossos filhos também. Então, eu estou traçando esses paralelos para demonstrar para vocês que boa parte do que foi pensado em procurement e compras, ele veio ainda do contexto dessa época aqui. Quando a gente fala das grandes teorias, das grandes academias e até dos grandes sistemas de compras, boa parte deles tem escola na década de 90. Pensava no mundo da década de 90 e nas prioridades também e nos desafios que esse mundo traziam e faziam bater na nossa porta. Então, a gente precisa entender essa diferença de contextos para entender que, uma vez que há uma grande mudança, né, no que está acontecendo à nossa volta, não vai ser do dia para a noite que toda a teoria, todos os sistemas, toda a cabeça mesmo dos profissionais vão conseguir, em segundos, né, virar para aquela nova direção. Vocês todos aqui trabalham, ou pelo menos em sua esmagadora maioria, trabalham em grandes empresas, né? É fácil fazer mudança? Provocar mudança em empresa grande? É fácil mudar um processo que está lá estabelecido há 10, 20 anos? É fácil trocar RP? Quem aqui já passou por uma migração de RP na vida aqui? Quem aqui adorou ter passado por uma migração de RP na vida? Não. Por quê? Porque a mudança dói. A mudança é difícil. A mudança precisa passar não só por custo, né? Ou seja, não é barato mudar. E muitas vezes as pessoas não estão ainda preparadas para mudar porque não entendem por que precisam mudar. Não entendem o paralelo entre essa mudança entre passado e futuro para que justifique todo o estresse e todo o custo que vai ser provocar essa mudança. Se a gente concorda que esse é o passado, o que é que seria o futuro, né? O que é que mudou tanto desse mundo aí que a gente estava falando da década de 90, início dos anos 2000 para cá? Quais eram os principais elementos de mudança? Pensando no que seriam os principais elementos que resumem o nosso ano de 2022. Então, quando a gente pensa no contexto do comprador do futuro, eu reuni 3 principais elementos para situar a gente dentro dessa jornada. E a gente vai ver o primeiro agora. Qual seria o primeiro elemento que situa o contexto do comprador do futuro? Caos. O que Léo quer dizer com caos? Bom, enquanto a gente estava falando daquele mundo pós-guerra, queda do Muro de Berlim, todo mundo sabe o que é que eu vou colocar aqui agora na tela, né? Quando a gente fala de caos, a gente lembra logo de pandemia, a gente lembra logo de guerra, a gente lembra logo de Brexit, inflação, problema geopolítico. Então, existem vários elementos que vão trazer uma desordem muito maior dentro daquele mundo ali mais previsível, aquele mundo mais desconectado e mais offline que a gente estava acostumado há 20 anos. Né? Então, a gente não está falando aqui de coisas que estão para acontecer, não, pessoal. A gente está vivendo tudo isso aqui. Todo mundo viveu e sofreu e teve que se virar pensando nos contextos desse novo mundo aqui. Então, essa realidade de caos são coisas com que o comprador do futuro precisa lidar, que são não mais aquela ideia do imprevisível, do isso aqui é uma novidade extraordinária, Keila, que a gente vai passar
e depois tudo vai se acalmar, e agora, quando estabilizar de novo, a gente volta àquela nova vida de novo. Não é. O caos é o novo normal. Quando a gente fala de novo normal, não é o fato de, pandemia, máscara, não. O novo normal é a gente entender que o mundo, ele vai ter alguma disrupção. A próxima guerra está para acontecer, pessoal. China, Taiwan, a Rússia vai entrar em algum outro país. Essa disrupção já vai acontecer. E o que você precisa se perguntar é o quão preparado, né? O quanto a sua empresa, né, ou o que você faz hoje, seria impactado diante de mais uma mudança como essa, né? Mais uma mudança como essa que não espera e que não vai avisar para a gente. Ela simplesmente está lá e a gente sabe que ela vai acontecer. Além do caos, eu quero falar do segundo ponto que para mim define o contexto do comprador do futuro. A gente sai do offline e entra na hiperconectividade. Então, temos amigos aí midiáticos, temos amigos influencers, redes sociais, a gente tem um mundo em que a gente não tem mais aquela história de, poxa, fulano viajou para o exterior e agora eu vou passar 6 meses sem saber dele, ou a gente vai trocar uma cartinha que vai demorar tanto tempo para acontecer. Não! A nossa comunicação ela é muito mais rápida. A gente trabalha com a ideia de que não são mais as grandes petrolíferas ou automotivas que parecem que vão dominar o novo ciclo de crescimento das empresas, né? Vocês viram aqui, Vertex, Google, vocês viram XP, todo mundo está tentando se redesenhar e entender como é que pode virar mais tech, né? Como é que pode crescer nesse novo mercado em que não é mais petróleo o ouro, né? O ouro já morreu, o petróleo está morrendo, agora dado é o novo ouro, né? A gente está falando que o Google, se você olha para as 10 maiores empresas, mais da metade delas são de tecnologia, né? E além disso, você não só tem a valorização desse ecossistema, como você tem a mudança na forma como as pessoas se comunicam. A gente não está mais se falando no offline tanto assim, a gente se fala em eventos como esse, mais extraordinário, mas nossa comunicação está nas redes sociais. Nossa comunicação está no WhatsApp, está no Telegram, está no Microsoft Teams lá, que é maravilhoso da nossa empresa, que a gente se comunica todos os dias, está no Slack. Então, esse mundo, além de trazer a gente para essa conexão, ele vem de uma maneira, aí a nossa trilha fala, quase como um turbilhão, né? Eu já apresentei esse gráfico algumas vezes quando eu faço essa apresentação aqui, mas todas as vezes que eu olho para ele, ele de alguma forma me choca, porque ele conta essa ideia da velocidade de uma maneira muito visual. Então Léo, se tu observar aqui, quando a gente olha para o gráfico de 2019 e 2020, do ponto de vista de geração de informação, a proporção de dados gerados nos últimos 1 ou 2 anos, ela é maior do que em todo o restante da história da humanidade, quando a gente fala de geração de dados. Então, o que vocês, na empresa de vocês, produziram em termos de informação em 2021, provavelmente superou tudo que essa mesma empresa centenária, bicentenária, milenar fez nos últimos 500 anos, 1000 anos, não importa. Então não adianta a gente achar que o valor está no dado histórico que a gente tem, quando na verdade os zettabytes de dados gerados estão vindo agora, da era da informação, da era dos dados que a gente está vivendo. E por fim, pessoal, o futuro nos reserva um último ponto, que é a maneira como as pessoas, vamos dizer assim, dão suas opiniões, né? E aí eu costumo brincar ou chamar isso do tribunal das redes sociais. E qual é o paralelo que eu quero fazer aqui? Antigamente, quando você ou sua empresa tinha algum tipo de problema, né? E a gente já viu, né? Marcas que se expuseram e tiveram algum tipo de problema trabalhista, ambiental, algum escândalo de corrupção. Antigamente a gente pensava, isso aí vai bater no judiciário, vai gerar um passivo lá no meu P&L, vai aparecer um processo, eu vou ter que contratar um corpo de advogados para resolver esse problema. Hoje em dia, esse cenário mudou. Ninguém está mais preocupado, Douglas, se vai aparecer ou não um processo trabalhista na empresa. O pessoal está preocupado com o que é que aquele ex-funcionário vai falar no Twitter. O pessoal está preocupado se no LinkedIn a minha marca vai estar sendo lá trucidada porque teve algum tipo de comportamento que foi julgado como incorreto, foi julgado como abusivo pelo restante da rede profissional ou social com a qual aquela marca se comunica. Então, a gente tem N exemplos de quando isso acontece. Quem não já viu, né, varejistas tendo esse problema aqui no Brasil, a gente já viu Starbucks tendo esse problema lá fora, na época do Black Lives Matter, quando se expôs, fez um comunicado dizendo que as pessoas não poderiam entrar nas lojas. Uma semana depois, um boicote global para as lojas da Starbucks, sendo acusadas de racismo, sendo acusadas de não apoiarem o movimento com a pauta social que eles estavam apoiando. Então,
A gente sai dessa tese, né, de que a gente vai ser um advogado ou vai ser um juiz que vai determinar para onde a gente vai, e agora vira aquela ideia é a opinião pública que vai pautar quão boa ou quão relevante ou quão responsável é a nossa marca. E eu acho que a Epson fala uma coisa muito importante sobre isso, que ela fala que não importa que seja, se você está sendo vitimizado, se é injusto, poxa, mas a minha marca não merecia isso, eu fui mal compreendido, isso aqui foi... O prejuízo já vai estar lá, pessoal. Antigamente a gente olhava muito para risco operacional. Só que o reputacional é uma coisa que demora 300 anos para você criar. Você pode ter uma Beiersdorf, uma Nivea, você pode ter empresas que demoraram anos, né, Gui, para criar a sua reputação. Isso pode se acabar nesse mundo que a gente vive em dias. Às vezes horas, às vezes segundos, né? Então, a gente tem que entender que a nova era o novo martelo, né, que julga, não é aquele lá do filme que a gente vê nos filmes de advocacia, mas é o mouse das pessoas, é o teclado, ali no smartphone, a maneira como elas reagem quando vem uma notícia como essas que eu citei aqui no exemplo. Prioridades. Então, se esse é a nossa agenda, né, se esse é um mundo caótico, acelerado, hiperconectado e social, né, rede social conectada, que o comprador do futuro vive, quais deveriam ser as prioridades de vocês? Quais deveriam ser as prioridades desse comprador do futuro para enfrentar os desafios desse mundo que mudou tanto nos últimos 30 anos, né? Então, é daí que eu conecto, pessoal, com a ideia das nossas 3 trilhas aqui. Quando a gente fala de caos, o caos a gente só enfrenta com resiliência. Resiliência vem dessa ideia que a gente não pode mais simplesmente focar em saving, mas a gente olhar para a nossa cadeia de fornecimento de uma maneira em que eu não possa ser prejudicado, por exemplo, por um único fornecedor que eu tenho que me fornece máscara ou álcool em gel, porque a partir do momento que esse cara não consegue mais me atender, eu não tenho mais nenhuma outra alternativa. Muito embora ele era o mais barato, a melhor máscara, o melhor preço, eu fiquei na mão por 4 meses e minha empresa não estava funcionando. Para onde é que foi esse saving? Jamil falou aqui. Se isso não virar resultado mesmo que pode ser demonstrado no P&L, a gente não está realmente garantindo o valor. Valor é quando você consegue, de fato, mostrar o impacto e procurement vira protagonista a partir do momento que ele tem uma visão de riscos muito mais completa, né? Uma visão preditiva, né? Eu lembro muito de um cliente nosso que, na época da guerra da Rússia e Ucrânia, era um banco. Ele me perguntou se a Lincana poderia ajudar, por exemplo, esse cliente a identificar quais fornecedores tinham algum tipo de relação com o controlador russo. E aquilo me chateou muito, porque embora eu devesse ter aquele dado, eu não conseguia entregar ainda na velocidade com que aquele cliente precisava dentro daquela disrupção. Isso mostra que não é só um desafio da organização buscar essa resiliência, mas cobrar também soluções que entreguem essa resiliência na velocidade que o contexto do mundo obriga. A guerra acontece, eu não tenho tempo vou passar um ano para descobrir se meu tem que ser agora, a gente está sendo sancionado agora, minha empresa internacional, não posso mais fazer negócio, eu tenho que saber agora onde é que está a resposta. E uma visão mais madura de mitigação de riscos operacionais e reputacionais é uma das respostas para essa pergunta, né? A outra coisa, a gente precisa estar muito mais próximo dos nossos fornecedores, pessoal. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai apertar o cara, esmagar cada centavo do cara, e no momento de crise, ele vai priorizar a gente que tanto maltratou ele quando ele precisava, né? Então, quando ele for fazer uma escolha, com certeza ele vai priorizar com quem ele já tinha uma aliança estratégica. Aquele comprador que foi parceiro, que quis desenvolver junto, que quis inovar junto, esse vai ser o cara que ele vai escolher. E o pessoal falou aqui, né? A nossa jornada agora ela é muito mais ecossistêmica. A gente não pode mais simplesmente achar que existe um desprendimento, né, uma distância entre comprador e fornecedor, quando as cadeias de fornecimento são praticamente parte do nosso business. A gente tem terceirizado muita coisa. Fornecedor é quase, muitas vezes, a gente vê mais um fornecedor, muitas vezes, que a gente vê colegas de trabalho, dependendo do tipo de categoria ou de setor que vocês trabalham. Então, e além do saving, é entender que sim, a gente precisa de preço, a gente precisa de custo, a gente precisa de qualidade, mas a gente também precisa ter alternativas. A gente precisa poder diversificar quando necessário, a gente precisa poder inovar, né? Aqui também se falou, né? Você precisa abrir espaço para a inovação, porque muitas vezes é a inovação que vai dar espaço para o próximo Google, para aquela próxima solução de compras que de fato vai disruptar a organização e vai conseguir transformar coisas e problemas que as soluções atuais ainda não enxergam, ainda não conseguem resolver.
E isso é o que eu resumiria como resiliência, né? Mitigação de riscos, capacidade de inovação, diversificação somado a essa ideia de saving. Não é que, não faz sentido, não vou olhar mais para custo. Óbvio que não. É só que, infelizmente, o comprador do futuro precisa pensar em mais coisas do que o comprador do passado precisava. E quando a gente fala de hiperconectividade, pessoal, como é que a gente lida com esse mundo em que as comunicações são tão rápidas e acontecem de maneira tão, talvez até avassaladoras, né? Muitas vezes assustadoras também. É aí que vem a ideia da agilidade, que é exatamente essa trilha que a gente está trazendo aqui para vocês, né? A agilidade é a ideia de que voltar àquele mundo offline, em que a gente fazia muita coisa no papel, aquele pedido de compra ainda no papel, em que a gente ainda tinha que trabalhar com ferramentas como planilhas e Excel para fazer as nossas análises, né? Eu sempre brinco com isso, né? Acho que todo mundo tem aquela planilhona que trabalha lá no Excel, não tem? Monta aquela planilha, tal, 22 abas, faz macro, tabela dinâmica. E essa planilha é muito legal, eu já tive muitas dessas planilhas. O problema é quando chega a era dos dados, a era da agilidade da informação, e a planilha tem 150 mil linhas. E aí você vai abrir o seu Excel e aquela planilha dá aquela travada, né? Aí vem aquele X vermelho, a pessoa começa a chorar, perdi tudo, não consigo mais abrir a minha planilha. Sidão brinca muito comigo, toda vez que eu tento abrir lá os planilhas de dados lá gigantescos, ele fala, bicho, isso não é para abrir com Excel, não funciona mais, mas eu sou sem mexer em Excel. Então, a gente ainda está muito preso a esses paradigmas, mas infelizmente as ferramentas atuais não comportam mais aqueles zettabytes ali que a gente viu. Essa é a nova realidade. Tomar uma boa decisão de compras não é mais analisar 3 linhas, ver 3 cotações e, beleza, estou tomando a melhor decisão. Você vai ter que analisar muita coisa, você vai ter que comparar muita coisa, você vai ter que olhar dado histórico, você vai ter que fazer muita análise de dados. E essas ferramentas, elas não comportam, né? Nosso Excelzinho lá, por mais legal que ele seja, isoladamente ele não vai resolver o nosso problema. A gente vai ter que se tornar o Tom Cruise lá no Minority Report, né? Não sei se vocês já viram. A história do Minority Report era a ideia de que você poderia antecipar um crime, né? Ele era um policial que adivinhava se as pessoas iam cometer um crime. O comprador precisa fazer isso, pessoal. Precisa usar a tecnologia que vai ajudar ele a antecipar qual vai ser a próxima disrupção, a próxima guerra, o que é que pode ser um risco desconhecido que ele não enxerga. E para ele fazer isso, ele vai precisar usar a tecnologia capaz de entregar isso, seja RPA, seja automação, seja machine learning, deep learning, metaverso, seja o que for que vai ser capaz de enfrentar os desafios que essa agilidade, que essa velocidade do mundo atual colocam na nossa mesa, colocam dentro da nossa empresa. E por fim, pessoal, para encerrar aqui, como eu falei, eu gostaria de não fazer uma exposição tão longa aqui para vocês. Vamos falar sobre o tribunal das redes sociais, né? Como é que a gente responde a esse mundo que julga, que está lá dando opinião, está lá no Twitter, está lá no LinkedIn? Qual é a resposta que o comprador do futuro teria para esse mundo? Responsabilidade. É entender que essa nova mudança comportamental que está chegando, não só na nossa vida, na nossa empresa, mas também dentro das áreas de compras e procurement, ela precisa passar a fazer parte das pessoas de vocês, né? Muita gente falou aqui de, poxa, eu até lembro lá na empresa, tinha uma menina que trabalhava na área de vendas que ela não comprava shampoo, ela fazia o próprio shampoo. Por que essa pessoa faz o próprio shampoo? Porque ela era uma vegana e que ela não aceitava produto de origem animal, e aí ela descobriu que o shampoo vegano dela era testado em animais. Isso também era contra o que ela acreditava. Eu fiz. E eu aposto que muitos de vocês fariam um gesto parecido, ou falariam, putz, sério? Mas é assim. Temas como essa agenda, por exemplo, de sustentabilidade, né? Tem gente que já não quer mais trabalhar com empresas, que tem uma namorada de um amigo meu que toda vez que ela comprava delivery e deixou de comprar porque vinha plástico embalando. Muda o comportamento de venda. Não é mais só se é barato, se é legal, se é o melhor cheirinho, se o produto é ótimo. Se não for sustentável, já está mudando a maneira como as pessoas compram. E se as marcas não observarem isso, elas vão ficar para trás. Então, isso é quando a gente fala do ESG, olhando para a sustentabilidade. A gente também fala no social, né? O tema de responsabilidade social, de justiça social, de direitos humanos, que a própria Elga comentou muito agora, não só virou uma agenda em que as nossas marcas estão sendo observadas e monitoradas quase que constantemente em relação a esses assuntos, como também é um cenário em que o próprio regulador, os próprios governos já estão
punindo, já estão trazendo prejuízos para as marcas que não se adequarem a essa nova realidade, né? A marcas que cometerem infrações de discriminação, desrespeito, desigualdade, falta de oportunidade para grupos minoritários. Então, isso não só virou uma agenda dos países, mas também passou a virar a própria filosofia de vida dos millennials e dessas novas gerações, né? A gente já viu, o próprio Gilson comentou lá, os millennials estão passando a escolher empresas a partir da responsabilidade social da marca delas, né? Eles já escolhem, falam, pô, legal, mesmas condições de temperatura e impressão, eu prefiro esse trainee aqui, porque essa galera tem uma vibe melhor, olhando para o social. Pois não era uma realidade do comprador do passado, ninguém escolhia um emprego assim, eu não escolhi meu emprego assim, e agora esse sinal já está mudando. E por fim, governança, né? Que é o que a gente acaba... Acho que o Brasil passou por um momento de virada de chave muito grande, né, Alex, quando a gente fala do G de governança, porque as empresas tiveram que se reinventar, a gente teve os problemas que a gente teve com os escândalos da Lava Jato, o compliance começou a invadir toda a jornada de construção, desde vendas a compras de uma empresa, mas também a gente passou a olhar muito mais para a transparência, a gente passou a olhar muito mais para a maneira como a nossa marca se comunica com investidores, com a sociedade, com pessoas. Isso, obviamente, Compras não vai fugir dessa situação. Compras não vai conseguir não passar por isso, e todos vocês, queiram ou não, já viram esse movimento acontecendo. E muitas vezes a gente vê, cara, mas torna tudo isso mais burocrático, né? Compliance em compras, a gente tem uma boa governança, a gente ter histórico, a gente conseguir cumprir lá tudo que a auditoria manda a gente fazer, não é fácil. Mas a gente sabe também que se a gente não fizer, a gente sabe também, a partir do momento que surge uma negociação, uma fraude, um conflito de interesse, né? Corrupção, algum tipo de desvio dentro da jornada da nossa organização, os prejuízos hoje podem ser irreparáveis, não só do ponto de vista operacional. Então, quem não viu, empresas que tiveram algum tipo de problema, algum tipo de vazamento, prejuízo que tiveram, tem empresa que está até hoje sem acesso a dado, que foi sequestrado, hackeado, né? Porque a gente agora tem terrorismo digital também, né? Isso não era uma realidade do comprador do passado. Então, muitas vezes o compliance, a governança, a maneira de lidar de maneira transparente, mas ao mesmo tempo com segurança, dentro dos processos da jornada de compras e de procurement, é um mecanismo de sobrevivência. Muitas empresas que não o tiveram sofreram ou as consequências reputacionais ou operacionais de não lidar com esses elementos. Então, se eu puder deixar vocês, pessoal, com 3 grandes pontos, né, para a gente enfrentar o mundo novo, o mundo do futuro, para o caos, ao comprador do futuro eu recomendo resiliência. Para a hiperconectividade, eu recomendo que vocês sejam ágeis, vocês consigam atuar na velocidade que a sua organização de procurement precisa. E contra esse tribunal das redes sociais, que, infelizmente, bem ou mal, veio para ficar, vocês precisam atuar com responsabilidade. Beleza? Tamo junto. Valeu.